O Botafogo está nas oitavas de final do Mundial de Clubes. É verdade que tivemos a primeira derrota de um clube brasileiro para um clube europeu nesse Mundial, 1-0 para o Atlético de Madrid, mas no saldo de gols, o Botafogo conseguiu a classificação para as oitavas de final e o Atlético de Madrid é o primeiro europeu eliminado. Primeiro a gente precisa falar que estamos falando do grupo da morte. PSG, Atlético de Madrid e Botafogo brigaram até a última rodada, até essa terceira rodada pela classificação nesse grupo. Todo mundo terminou com 6 pontos e no saldo de gols o Botafogo conseguiu a classificação. O jogo não foi nada fácil para o time brasileiro, que é verdade começou bem na partida, mas viu o Atlético de Madrid pouco a pouco crescer no jogo e começar a complicar a vida do Botafogo. Logo aos 9 minutos de jogo, os primeiros 10 minutos de jogo foram 10 minutos muito bons do Botafogo, que foi para cima do Atlético de Madrid para tentar surpreender o adversário, principalmente nos contra-ataques. Logo aos 9 minutos, o Savarino teve a possibilidade de marcar o gol, mas o Black fez uma grande defesa e permitiu ao Atlético de Madrid continuar com o 0-0. A partir dali, o Atlético começa a crescer no jogo, o Botafogo começa a se recuar cada vez mais e fazer um jogo muito parecido do que fez contra o PSG, um jogo defensivo quase perfeito do Botafogo, porque o gol do Atlético de Madrid só foi sair no final do segundo tempo. Um Botafogo muito aguerrido, muito valente, se defendendo muito bem, e o Atlético de Madrid crescendo na partida, indo para cima do Botafogo, mas é verdade, não conseguindo criar tantas ocasiões de muito perigo. No primeiro tempo, os dois lances mais polêmicos para o lado do Atlético de Madrid, que reclama muito da arbitragem, não só nesse jogo, mas em geral no Mundial de Clubes. O lance polêmico no final do primeiro tempo, um pênalti cometido pelo jogador do Botafogo no Julián Álvares, um pisão dentro da área que o árbitro não apitou inicialmente, o VAR chamou e o árbitro foi para o VAR para analisar o pênalti. Ele daria o pênalti, porém foi encontrada uma falta anterior, uma falta prévia de um lance do Jair com o Sorloth e, portanto, o pênalti não foi apitado para o Atlético de Madrid. Esse lance gerou muita reclamação por parte do Atlético de Madrid. Logo no intervalo, Juliano Simeone reclamou dos lances não apitados para o Atlético e reclamou de estar sendo prejudicado pela arbitragem. Na segunda parte, praticamente só deu o Atlético de Madrid. O time do Simeone terminou o jogo com 23 finalizações, 7 para o Botafogo, mas apenas 5 no gol do Atlético de Madrid e 3 do Botafogo. Sendo que as melhores defesas no jogo foram feitas pelo goleiro do Atlético de Madrid em 2 lances, um com o Savarino e outro com o Igor Jesus, que fizeram com que o Atlético não sofresse gols. O Atlético gerou muita ocasião, terminou o jogo indo para cima do Botafogo e acabou encontrando o gol numa jogadaça de Julián Álvares, que terminou com o gol do Griezmann. O Griezmann, que não marcava 18 partidas, estava num jejum muito grande, inclusive não foi titular nesse jogo e acabou balançando as redes, marcando o único gol da partida. O Atlético de Madrid precisava fazer 3-0 no Botafogo para não contar com o que acontecesse no jogo do PSG contra o Seattle, que acabou 2-0 para o PSG. Então o Atlético precisava fazer 3 gols de diferença sobre o Botafogo pelo saldo de gols entre os 3, que terminaram com 6 pontos, e não conseguiu, só fez 1-0. Depois do jogo do lado do Atlético de Madrid, muita reclamação em relação à arbitragem, não só nesse jogo, como eu dizia, o Simeone se referiu ao Atlético ter sido prejudicado pela arbitragem também no jogo contra o PSG. O Griezmann, que foi eleito o melhor em campo pela televisão, os votos são do público que está acompanhando o jogo, ele foi para a entrevista coletiva e tirou um pouco do peso de ter sido prejudicado pela arbitragem, mas olhou para dentro do vestiário de um Atlético que precisa resolver os seus problemas. Inclusive, o Simeone, depois do jogo, também disse mais do mesmo para esse Atlético de Madrid, que eles sabem que há muita coisa que tem que melhorar. Obviamente que o Simeone, já técnico do Atlético de Madrid por mais de 13 anos, está de novo no olho, na mira das críticas, por algumas decisões que ele vem tomando e pelo Atlético de Madrid não ter conseguido avançar
no Mundial de Clubes, mas em princípio não há nenhum indício de que a diretoria do Atlético de Madrid tenha qualquer intenção de que o Simeone não continue sendo o técnico do Atlético de Madrid. O Atlético finaliza sua passagem pelo Mundial de Clubes colocando nas arcas do clube mais ou menos uns 23 milhões de euros, um dinheiro importante que o clube agora vai ter que investir em fazer contratações para o Atlético ser mais competitivo na próxima temporada. Inclusive, por parte dos torcedores do Atlético de Madrid, já existia um rum-rum e uma certa insatisfação pela diretoria não ter feito contratações para esse Mundial de Clubes, sabendo que o Atlético estava no grupo da morte, no grupo mais complicado que se provou, depois dessa igualdade toda aí nos resultados, de que realmente era um grupo complicado e o Atlético de Madrid não conseguiu se impor aos seus adversários, fazendo a quantidade de gols necessárias para continuar no Mundial de Clubes. O Atlético é eliminado, o primeiro europeu que deixa a competição. O Botafogo é o primeiro time brasileiro que não consegue não ser derrotado por um europeu, mas isso fica para o lado porque o Botafogo conseguiu essa classificação e está nas oitavas de final do Mundial de Clubes e agora espera o seu rival que sai do grupo do Palmeiras. Se o Palmeiras terminar em primeiro no seu grupo, teremos um Palmeiras contra Botafogo já nas oitavas de final, se não, será o adversário que termine em primeiro nesse grupo que ainda tem o Inter de Miami. Os Palmeiras e Inter se enfrentam mais tarde, daqui a algumas horas. Se eles empatarem o jogo, o Palmeiras termina em primeiro, o Inter Miami em segundo, e aí o adversário do PSG passa a ser o Inter Miami e do Botafogo Palmeiras, mas claro, esse grupo ainda precisa ser finalizado. A verdade é que o grupo da morte realmente se mostrou o grupo mais complicado e acabamos tendo o Atlético de Madrid eliminado. Ouvindo alguns jornalistas aqui da Espanha falando depois desse jogo, a sensação é que o Atlético de Madrid mordeu o Botafogo, mas não teve dentes suficientes para conseguir machucar de verdade o Atlético de Madrid e conseguir avançar na competição. A parte da reclamação da arbitragem, muita coisa precisa ser modificada e melhorada nesse Atlético de Madrid, pensando já na próxima temporada, porque agora sim finalizou a temporada do time do Simeone. Já o Botafogo continua vivo no Mundial de Clubes e vamos ver até onde vai, já conhecendo o seu adversário daqui a pouquinho nas oitavas de final. O jogo do Botafogo nas oitavas de final será no sábado, mais um brasileiro que garante vaga nas oitavas de final nesse Mundial de Clubes.